Amados irmãos e amadas irmãs, graça e paz. Eu quero conversar com você um pouco hoje sobre a carta aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dominicalmente temos estudado na Escola Bíblica Dominical da IBAN a Carta aos Romanos. E a Carta aos Romanos, segundo alguns estudiosos, pesquisadores dos textos do apóstolo Paulo, é como se fosse uma ampliação da carta aos Gálatas, ou seja, a carta aos Gálatas é o esboço da carta aos Romanos. E em todos esses textos do apóstolo Paulo, Paulo enfatiza a obra da cruz, aquilo que Cristo veio fazer neste mundo. Cristo morreu e ressuscitou para que fôssemos livres da condenação, ou melhor dizendo, da maldição da lei de Moisés, porque a lei dizia: maldito é todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito na lei, para nos livrar da condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Romanos 8, verso 1 diz que em Cristo não há nenhuma condenação. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz também que as Escrituras que Cristo morreu para nos livrar da acusação do diabo, pois está escrito em Apocalipse 12 que eu vi descer, cair o acusador dos irmãos. E isto é uma referência ao ato da cruz. Cristo também morreu e ressuscitou para nos livrar do medo, do pavor da morte, pois em 1 Coríntios 15, verso 1 em diante, todo o texto diz que onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua ponta que fere? E Cristo na cruz e na sua ressurreição nos concedeu a bênção da vida eterna e o poder do Espírito Santo para nos conformarmos aos princípios morais da lei de Deus. Isto está em Efésios capítulo 1, que diz que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está à nossa disposição. Agora, no capítulo 12 de Romanos 1 e 2, o apóstolo Paulo então nos chama. Ele diz: rogo-vos, suplico-vos, imploro-vos, me ajoelho aos seus pés e suplico-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpos, ali, na língua grega, no texto paulino, é somata, que significa a nossa existência como um todo. O pastor Eugene Peterson, um espiritualista norte-americano, homem dedicado ao pastoreio e à oração, fez uma versão das Sagradas Escrituras chamada de A Mensagem. E é assim que ele traduz o texto de Romanos 12, o versículo 1 diz o seguinte: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana.
Entregar o corpo como sacrifício vivo, entregar a vida cotidiana. E o que é a vida cotidiana? Dormir, comer, trabalhar, passear. O que formos fazer no nosso dia a dia, devemos entregar a nossa vida inteira nas mãos de Deus. E diz o apóstolo Paulo que devemos entregar a vida inteira nas mãos de Deus, porque esta é a forma de cultuar a Deus inteligentemente. Não podemos cultuar a Deus sem racionalidade. Assistimos as pessoas agirem em diversas áreas da existência sem racionalidade, sem reflexão, sem profundidade, sem saber bem o que está fazendo. Mas esta não é a proposta do culto cristão. Já dizia John Stott, crer também é pensar, é reflexão, é meditação. Temos uma fé que nos foi outorgada, mas que nos veio através da leitura de textos sagrados que estão na Bíblia Sagrada. Precisamos refletir sobre ela. E o culto é um culto inteligente. Paulo diz, apresentem o corpo, a vida, a existência, o cotidiano de vocês, de tal forma que o culto de vocês seja um culto inteligente. Porque de nada adiantaria virmos aos domingos à noite ou à escola bíblica dominical e participarmos aqui de uma reunião de culto e levantarmos a mão em canto, em louvor e adoração, se não é um culto racional que estamos prestando a Deus. E o culto racional diz respeito ao nosso cotidiano, como lidamos com as questões familiares, como lidamos com as questões do trabalho, como lidamos com as questões políticas, como lidamos com as questões sociais, como é que nos comportamos neste mundo, o nosso agir, o nosso proceder, a nossa interferência na natureza. Como lidamos com as dificuldades, com a vida, como lidamos com o conjunto da sociedade, comunitário. Isto é muito importante. Paulo diz que devemos apresentar a nossa vida a Deus, para que experimentemos de Deus a sua boa e agradável, perfeita vontade. Se quisermos compreender a Deus, se quisermos entender a direção de Deus, é preciso que apresentemos a Ele um culto com racionalidade, com reflexão, com profundidade. Isto se faz por meio da oração, se faz por meio da leitura da palavra de Deus, se faz por meio de um constante encontrar-se com a comunidade, um constante dialogar com quem medita e estuda a palavra de Deus. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente. Ainda há pouco na escola bíblica, no templo da IBAN, eu dizia que podemos comparar o nosso culto de domingo à noite como um glacê sobre um bolo. A consistência está no bolo. Durante toda a semana, você orou, você se dedicou a Deus, você agiu com correção, você foi honesto, honesta, você prestou o seu serviço, o seu trabalho com qualidade, você teve tempo de qualidade com sua família, você respeitou os limites do seu corpo, você respeitou os limites da natureza, você não se propôs a desmatar, a destruir, você não se propôs a poluir, você se propôs a ter uma interação coerente, correta, honesta com a natureza, com o seu próximo, com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho, com seus parentes, com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais. Você vive de forma coerente com o que Cristo disse, ensinou. E aí, então, no domingo à noite, você vem e levanta as suas mãos. É uma grande bênção isto. Mas isto não pode ser somente um levantar de mãos, como disse há pouco, como se fosse um glacê sobre um bolo. Aquilo seria uma coisa repugnante, enjoativa para Deus.
A nossa vida toda é um trabalho cotidiano. Já dizia o Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, dia a dia, para que alcancemos um coração sábio. A sabedoria vem com contar o dia a dia, o que fala, o que pensa, o que age, o que deixa de fazer. Porque muitas vezes estamos pecando contra Deus quando fazemos a coisa errada. Mas também pecamos quando deixamos de fazer a coisa certa. Pecamos porque falamos demais, mas pecamos porque deixamos de confrontar certas situações. Pecamos por tocar incoerentemente, pecamos por deixar de tocar, impondo as mãos para abençoar quando isso é possível, que não é um período de pandemia, não é verdade? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o culto inteligente envolve toda a nossa vida, o culto racional. O apresentar o cotidiano a Deus, como dizia Eugene Peterson, é apresentar a vida de tal forma que a gente, nas coisas mínimas e máximas, possamos estar fazendo a coisa certa, que glorifica a Deus. Mas onde é que eu fico sabendo que a coisa é certa? É claro que isso envolve a nossa capacidade de ir além daquilo que a gente chega, daquilo que a gente vê, mas a nossa convivência, o nosso diálogo, as nossas reflexões, a nossa forma de viver, de estar neste mundo, vai nos indicando de uma certa forma. Já dizia o salmista, o Senhor dizia ao povo hebreu, eu vou te guiar, eu vou te instruir, mas não seja como o cavalo e a mula que precisa de freios, de alguém que puxa para um lado e para outro. Deus não quer nos conduzir desta forma. Deus quer que nós façamos uma leitura das circunstâncias. É como, por exemplo, alguém sair por aí dizendo que você não precisa usar mais máscaras, em plena pandemia, quando todo mundo tem usado para garantir que menos pessoas morram. Tem gente pregando que não é para usar máscaras, que não é preciso distanciamento social ou lockdown, não precisa sim. Tem nações que fizeram o dever de casa no que diz respeito ao protocolo, os protocolos referentes à pandemia, que estão alcançando êxito. Então a gente faz uma leitura do mundo com coerência e depois vem e presta um culto a Deus. Não seguimos homens cegamente e olhamos para a vida dos homens e olhamos para a palavra de Deus. Se o discurso vai na contramão da palavra de Deus, devemos estar fora. Seja o nosso próprio discurso que faz vista grossa ao que as nossas ações e atitudes, seja o discurso alheio, nós devemos estar fora disto. Porque o que é que a palavra de Deus diz? O culto inteligente é o culto que prestamos a Deus baseado na palavra. E a palavra de Deus não é como a Constituição Federal, que deputados e senadores se reúnem ao seu bel prazer e podem fazer uma emenda e modificar o sentido da Constituição. A palavra de Deus não requer emendas, não pode existir emenda, ela é a carta magna da nossa vida. E ela precisa ser observada e respeitada. É claro que envolve a interpretação, e o intérprete tem que ser sábio para interpretá-la, mas envolve a interpretação. Aí Paulo diz no versículo 2 de Romanos 12, que não devemos nos conformar, entrar na forma deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que a mente se transforma? A mente se transforma pela uma leitura coerente, fundamentada na palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus e as circunstâncias de tudo que está à nossa volta. Devemos ser bons leitores, compreender bem tudo que está acontecendo ao nosso derredor, à nossa volta, lendo a nós mesmos, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso relacionamento conjugal, pais e filhos, filhos e pais, lendo nossa vida no trabalho, executando as nossas tarefas com excelência, mas fazendo uma leitura constante de todas as coisas em consonância, concatenada esta leitura com a palavra de Deus. E assim nós não vamos entrar no modelo do mundo, no que o mundo propõe, um mundo de violência, de destruição, de perversidade, de malignidade. Nós não vamos nos enquadrar no molde, no modelo, na forma, no padrão deste mundo. Vamos transcender este mundo com a vida
que glorifica a Deus. Isto é culto racional. E diz o apóstolo Paulo que fazendo assim, experimentaremos qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo. Este é o resumo da Escola Bíblica de hoje, já que nós não podemos fazer a transmissão ao vivo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.